Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Media Power. Eu sou Luiz Fernando Justus e tenho o prazer de conduzir essa conversa com vocês. O nosso convidado para esse episódio é Edilson Freitas, vice-presidente do Pão Diário para todos os países de língua portuguesa e todos os países de língua hispânica. Edilson tem uma sólida carreira executiva e acadêmica e está há 17 anos liderando setores no Pão Diário. Embarque conosco nessa jornada cheia de histórias impactantes e um testemunho que mexerá com o seu coração. É uma honra receber aqui Edilson Freitas, vice-presidente do Ministério Pão Diário, que impacta a vida de milhões de pessoas mundo afora. Seja bem-vindo, Edilson. Tudo bem? Luiz, prazer estar aqui contigo. Que Muito legal aí a cara. gente poder bater um papo aí, né? Sabe que desde o início que a gente começou a gravar aqui os podcasts, eu sempre quis trazer você para conversar. Sério, que Você, legal. eu conversava com a Raquel, assim, eu quero ter o Edilson para bater papo e, poxa, você tem uma posição tão interessante, né? O Edilson é CEO do Pão Diário, que é uma das maiores editoras cristãs no mundo, né? O Pão Diário, na verdade, ele é um ministério, uma organização, uma entidade religiosa que tem editora, né? É uma entidade religiosa com uma editora. É uma missão, né? Começou há 94 anos e é uma história, assim, que eu acho muito legal. E, inclusive, eu acho que já aconteceu na vida de outras pessoas. Mas, assim, é a história do médico, que ele ficou doente e ele descobriu que ele ia morrer. E de repente ele pediu para Deus: Senhor, não me leva, né? Eu quero viver mais, tem tanta coisa aí para me viver. E daí Deus cura ele. E pensa o seguinte: o rádio começou ali no final do ano 1800, isso era 1928. E daí ele fala: agora eu quero fazer algo para Deus. Ele fica, né? As pessoas precisam saber que Deus me curou, tal. E ele vai para a mídia. Então ele vai para o rádio, pega um programa de rádio e começa a abrir a Bíblia e falar de Deus. E até então, mesmo nos Estados Unidos, isso aconteceu lá em Michigan, né, perto de, ali, do lado de Chicago, ali em Grand Rapids, na cidade. E ele começa a falar, ó, perhaps today, talvez hoje Deus te chame, né? E aí, você está preparado, tal? E as pessoas começaram, o que que é esse movimento, tal? E perguntar para ele. Ele abriu o texto da Bíblia Sagrada e começava a ler e falar de Deus, as pessoas perguntando, e de repente as pessoas começaram a pedir para ele escrever, né? E ele começou a escrever e xerocar, distribuir para as pessoas, e as pessoas começaram a mandar doação e agradecimento. E resumindo a história, ele deixou de ser médico, o rádio tomou uma repercussão tão muito grande. E até hoje, se você pensar 94 anos, a gente está aqui nas Américas em 3.000 emissoras de rádio, que a gente Vocês produz estão em programa. 3.000 emissoras? Aqui no Brasil, 1.200 emissoras, e em espanhol a gente também coordena aqui do Brasil, né? A gente está aí quase 2.000 emissoras, e são emissoras não cristãs, emissoras católicas, emissoras evangélicas, que colocam na grade de programação, né, mensagens diárias, tal, que para alimentar a alma, né? A gente chama um alimento para a alma. O nome Pão Diário dá a impressão, tem gente que pensa que é pão de alho, né? Já está com fome e pensa no churrasquinho. Mas o nome Pão Diário vem dessa ideia do Pai Nosso, nos dai hoje, significa o alimento para a alma, né? Para a gente ter, para hoje e tal. Mas a gente reflete isso referente ao pão, que é algo tão comum na mesa, né? Mas é um alimento para a alma, para lembrar que se a gente se alimenta todos os dias, o café, almoço, janta, né? Quem tem o privilégio, tem gente que faz agora até 6 refeições, né, pequenas. Mas e a alma? Como é que você alimenta para você estar forte, né? A gente vive momentos aí de mente, de alma, de doenças mentais, doenças espirituais. Como é que você alimenta isso diariamente, né? E Jesus é o pão da vida, né? Então, Jesus é fantástico, né? Jesus é o único que pode trazer realmente a suficiência, cobrir esse vazio que a gente tem dentro da alma, né? Porque eu acredito assim, né? A palavra fala que cada ser humano ele foi criado com essência, um DNA, né? E quando a gente não vive isso, fica esse vazio. Você não consegue se achar, né? E é tão ruim você não se achar, né? Você se sentir perdido, né? Então, assim, a organização hoje, o Ministério Pão Diário, o Brasil se conhece muito pela editora que produz o livro de mensagens diária, Pão Diário, Sim. né? Mas hoje, para você ter uma ideia, enquanto a gente tem lá cerca de 600 mil que lê aquela edição impressa, que compram nas livrarias, a gente tem 12 milhões que lê no site anual, usuários únicos, Uau. né? Então está disponível para ler no site, a gente tem mais de 300 mil que baixaram o aplicativo, que também é gratuito.
chama-se Pão Diário, você vai lá e baixa, tem todos os dias planos de leitura, devocionais, reflexões. A gente tem também mais de 200.000 que recebe diariamente por e-mail, se inscreve para receber por e-mail. Então tem muita gente utilizando essa ferramenta, né, para se conectar com Deus. A ideia do Pão Diário surge lá em 56, né, com aquela ideia de Só para não me perder, começou em 20, em 1928, 28 com rádio, e com rádio. pegou a crise, né? A grande crise de 29. Pegou, então, as pessoas sofreram aquela Uma grande época crise, houve de aquela busca por Deus, né? As pessoas estavam perdendo todo o dinheiro, perdendo tudo que tinha, né? Então, ele e como que era o nome do médico? era Dr. Dehan. De Doutor Dehan, Dehan. Dehan. Tanto que a gente ficou com a família dele, né? Depois dele veio o filho e depois ficou o neto, que é o Mar Dehan e o Rick Dehan, os dois que Uhum. ficaram até agora, 2020. Em 2020, daí agora a gente tem um CEO internacional que está nos Estados Unidos, mas é alguém de fora, já não é da família, né? Eles têm uma história muito linda, uma história muito dedicada a ensinar a palavra, porque começa com o rádio, a parte impressa, em 1956 vai para o Sim. devocional, na década de 70 entra na TV, aí já no ano 2000 entra na internet, 2015 já entra em aplicativo, sempre usando ferramentas para divulgar a palavra, né? E ela é uma organização assim, a gente está agora com 58 idiomas, então quando a gente pensa em hindu, em chinês, simplificado, tradicional que é falado ali em Hong Kong, Taiwan, Sim. Singapura e o simplificado dentro da China, árabe, né, alemão, os idiomas mais comuns, né, todos os idiomas têm, né, e a gente alcança 156 países, né, com materiais para ajudar as pessoas com essa parte espiritual, né. 156 países. E quando que veio pro Brasil? Então, no Brasil, ele começou ali década de 90 com distribuição. A gente tinha um parceiro que é a Rádio Transmundial, que distribuía a versão Uhum. impressa, mas aí no ano 2000 se abriu um escritório aqui. E hoje esse escritório, que agora completando aí 25 anos, a gente chama um escritório regional para a língua portuguesa. Então, a partir daqui do Brasil, a gente produz conteúdos tanto de vídeo quanto impresso para países como Portugal na Europa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, na África, né? E o espanhol também do México para baixo, e o espanhol dentro dos Estados Unidos. O espanhol é a língua mais falada, um maior número de países, né? Então, tudo a gente coordena a partir daqui. Poxa, que legal! Então tem uma relevância muito forte no mercado mundial, né? Porque pega uma Sim. amplitude geográfica enorme, né? Então, a gente trabalha com cerca de 40 países diretamente, né? E daí a gente tem, quando a gente tem um software que a gente analisa em tempo real quem que está lendo o Pão Diário agora. Então a gente consegue perceber gente lendo no Oriente Médio, na África, em todos os lugares. E quando eu olho sempre o português, é impressionante. Você vê gente na Suíça, na Alemanha, o português. Em muitos países. Eu acho que são brasileiros que estão fora, né? Sim. É o portugueses, angolanos, moçambicanos estão lendo, né? Que legal. De certa forma, também você consegue criar um mapa de como o cristianismo está evoluindo no mundo, né? O cristianismo é algo sensacional, né? A gente olhando pela parte espiritual é o que move a humanidade, né? Assim, se você olhar toda a história do cristianismo, né? O bem, por exemplo, que a Igreja Católica fez de fundar os hospitais, asilos, orfanatos, As universidades. e depois veio os evangélicos, batistas, presbiterianos, as outras denominações também com isso de cuidar das pessoas, né? A gente tem várias universidades cristãs, o Mackenzie, a Metodista, a Menonita, e o trabalho que as igrejas fazem com orfanatos, asilos, cuidando dos seus bairros, é sensacional, né? Então, assim, quando a gente olha para o evangelho, a religião a cristã é a única que realmente está preocupada em cuidar para desenvolver a pessoa. Né? A gente tem outras religiões, né? Os judeus que também têm esse cuidado de ensinar as leis, ensinar o que está escrito na Torá, o cuidado de fazer a coisa correta. Você tem aí o Islã com essa questão da oração, de você adorar o Deus, né? Um Deus único. Mas quando você olha para o evangelho pregado por Jesus Cristo, né? O cuidado dele, o foco dele era sempre as pessoas.
ele obedeceu às leis, mas o cuidado era as pessoas. Aí você vê, por exemplo, o olhar dele para um cego, o olhar dele para uma mulher que na época era marginalizada, e ele fala com ela ali no poço, ele cura aquela mulher que tinha um sangramento, como ele olhava para o cuidado das crianças que vieram até ele. Então é sempre o olhar, se você olhar o ministério do Filho de Deus, Jesus Cristo, era um olhar para pessoas, né? Ele veio para resgatar a essência do ser humano, né? Sim, um olhar de muito amor, né, de muita compaixão, né, e é uma coisa que falta muito no mundo hoje, né, o mundo está muito cruel, as pessoas elas estão muito egoístas, elas não olham para o próximo, né. Eu hoje, eu vejo assim, ó, existe uma demanda tão grande, né, pelo tempo, né, eu acho que o mais valioso hoje é o Sim, tempo, né. Então muitas vezes o pai trabalha, a mãe trabalha para obter o dinheiro, para pagar aluguel, sustentar, e às vezes o mais precioso pelo que eles trabalham são os filhos, e não consegue o tempo para os filhos. E a base, a estrutura da família hoje está super complexa, né. Então a gente tem uma mudança, a gente estava falando aqui antes de começar esse bate-papo sobre tecnologia, né. Então a gente tem uma mudança nesse mundo de tecnologia muito rápido, né. Então até 95 parece que a coisa era mais tranquila, depois sim, você entra na internet, aí você entra essa explosão que teve de redes sociais, agora você tem uma explosão de IA, de tecnologia, de inteligência artificial, e o tempo para as pessoas, os fundamentos, você tem tudo no mesmo prato, né. Então, assim, hoje você vai buscar alguma coisa aí na internet, então você pergunta uma coisa, você tem uma pessoa que se dedicou, uma universidade, toda uma trajetória, fez um doutorado, fez um pós-doc, ele está aqui do mesmo lado de uma pessoa que tem baixíssimo conhecimento e posta sobre aquele assunto, né, sem base. E daí, quem que filtra para você, né? Então hoje eu vejo assim que não está totalmente amadurecido essas respostas, né? E quando a gente olha, para esse universo de pessoas, né, a transição que o ser humano tem, né, é bem interessante isso, porque às vezes você olha ali um animal, uma mosquinha tem 30 dias de vida, um outro, um gatinho, um cachorro tem 20 e poucos anos, o ser humano chega a 80, aí você vai para algumas coisas que dura 200 anos, uma pedra que dura tantos mil anos, mas essa transição, essa linha do tempo do ser humano, ela é pequena, né? sim, E no daí contexto histórico o foco, que é prioridade, né, você tem ali 70, 80 anos, os primeiros 20 a gente está se descobrindo, né, aprendendo. E daí quando você começa a amadurecer, que você começa a entender o que realmente é prioridade, o que fica, né. sim, a gente vive hoje numa sociedade de consumo, né. Eu acho que a tecnologia, ela criou muitos facilitadores e muito conforto na vida das pessoas, que Isso. não existia no passado, a geração dos nossos pais, por exemplo. Uhum. Só que isso tem um preço, e esse preço você trabalha para pagar esse preço, porque você busca trocar teu iPhone a cada Uhum. 2 anos, a cada 1 ano, o teu carro, o teu apartamento, os bens que tem dentro do teu apartamento, as coisas estão cada vez mais perecíveis, né. Se antigamente Uhum. você tinha um fogão que durava, a vida inteira, hoje a tua máquina de lavar roupa, dura 4 anos, você tem que trocar ela novamente. Então essa necessidade financeira transformou a humanidade em escravo do trabalho. É, E o trabalho consome o teu tempo, e o teu tempo passou a ser o bem mais precioso. que E você a tem. estrutura familiar hoje, que as pessoas já não querem mais ter essa estrutura familiar, porque ela também é onerosa, né. Alguém chega e pergunta assim: "Pô, você tem quantos filhos?". "Ah, eu tenho 2 filhas". "Poxa, você paga, colégio, você tem isso, isso". Só que a estrutura familiar é a base do cristianismo, É. né. O Deus nos fez para ser uma família, para constituir uma família, para perpetuar através da nossa família a palavra de Deus, né. Então, eu percebo que isso hoje está desestruturando porque os valores se passavam através da família, e isso está desestruturando os valores hoje do mundo, né. Esse é o grande desafio, né, é como que você se alimenta e como você dá o alimento, né. Eu escrevi um artigo para uma revista cristã chamado Ultimato falando sobre isso, né, sobre livros, né, eu amo Sim, livros. E daí eu falava, muitas vezes o pai ele gasta ali R$ 150, R$ 100 para ler,
com a família numa boa churrascaria. E eu não sei suas filhas, mas a minha, ela não come muita carne vermelha, ela come só um pedacinho, né? Então você faz um investimento para alimentar o corpo do teu filho. E às vezes, quando você tem que dar o mais importante, que é a mente, a alma dela, você não se preocupa em alimentar, às vezes, com conteúdo que você lê para entregar para ela, né? O que ele está consumindo na internet. E daí acaba entrando muitas coisas, né? Saiu recentemente, está saindo muitos estudos agora, inclusive hoje eu estava vendo um que surgiu na Inglaterra, falando sobre o custo de você não cuidar dos filhos, né? Quanto que tá ficando caro essa conta do psicólogo? Quanto que tá ficando caro você trazer o seu filho para ele poder se conhecer, ele tá no caminho certo. E isso acontece muito por causa de toda essa turbulência, né? Eu vejo muita gente falando dessas gerações novas que nós temos aí, né, com menos de 20. Que desafio para eles, que desafio, né? Sim, Porque um mundo de informações, né? No passado você tinha poucas informações e bem filtradas, né? Para você escrever um livro, para você publicar um artigo numa revista, eh, eram auditores, era muita gente olhando, só os tops publicavam, sim. né? Hoje qualquer pessoa publica um livro num digital, né? E você vai ali, imprime 200, 300, qualquer um escreve um Se a artigo. IA não escrever o livro, né, E para às essa vezes pessoa. usando, às vezes, a IA, né? E daí você tem essa perda da essência do ser humano, né? Do receber, do que você vai acumulando ao longo da sua vida. Então, assim, eu vejo que é um grande desafio para nós, é um grande desafio para os adolescentes que estão entrando nessa caminhada, para o pessoal mais maduro também, que para se adaptar a essa tecnologia. O legal é que o ser humano ele tem essa capacidade, né? Você é jogado da fogueira e você dá um jeito, né? Mas é um desafio. Mas tudo isso gera essas doenças mentais, essa turbulência, né? E eu costumo, para conseguir se ficar forte mesmo, é o tempo com Deus, sabe? Eu acho que é muito importante Sim, cuidado do corpo, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa, pelo menos aquela caminhada ali, né, uma vez por dia, 15, sim, 20, 30 sim. minutos, recomendado pelos profissionais. A gente precisa estar exercitando a mente, uma pós-graduação, esses cursos para a gente estar antenado o que acontece na tecnologia, na ciência, geopolítica, mas assim, a base nossa, da nossa estrutura é a nossa alma. Aí, se você não se alimenta, se você não tem uma prática, que seja uma leitura devocional por dia, uma leitura dirigida com a base na Bíblia, para você ter o foco na tua eternidade, em quem você é, a essência que Deus te criou, aí você se perde, porque você fica correndo, né? Salomão fala isso em Eclesiastes, tudo é vaidade, isso é vaidade, eu consegui todas as coisas, eu consegui todos os bens. Ele fala que até a sabedoria é vaidade, né? Quando ele põe o pé no chão, ele fala: experimentei de tudo. Agora, o que é importante, né? Então, dependendo do estágio da tua vida que você consegue pegar o que é realmente importante, aí você consegue, eu acho que tá mais estável. Eu vou te contar uma coisa aqui agora, né? A gente vai falar um pouquinho de uma experiência que eu tive agora em 23. Eu sempre muito atarefado, né, viajando, todos os meses eu tô fora em algum país, visitando algum escritório, e aquela loucura. E ali em março de 23, eu fui fazer um check-up, porque eu também cuido bastante da minha saúde, né. E quando eu cheguei para o médico, ele falou: "Ó, você precisa fazer uma endoscopia, tal, porque o teu sangue deu que você está com anemia". Eu falei assim: "Não, anemia não". Ele falou assim: "Não, vamos fazer uma endoscopia, você já está com mais de 40". Eu falei: "Não, não vou fazer isso não". Ele falou: "Não, você tem que fazer, mais de 40 hoje é recomendável, tal". Eu falei: "Ah, tá bom, né". Aí fiz. Quando eu voltei, ele falou assim: "Ó, nós vamos precisar fazer uma biópsia aqui que deu um negócio, a gente precisa saber como é que tá". Aí beleza, voltei lá, em 5 dias depois ele chegou, olhou pra mim igual eu tô falando com você assim, ele falou assim: "Edilson, é o seguinte", ele baixou a cabeça assim, o médico deu pra ver que ele tem um coração muito forte, ele não olhava no meu olho, ele falou assim: "Ó, eu não sei quanto tempo você tem de vida, eu não sei se 6 meses, 1 ano, nós vamos ter que fazer uma vistoria completa. Você está com câncer nível 4". Eu falei: "Tá, e o que que é o nível 4?". Ele falou assim: "Ó, tem de 1 a 5. O nível 4 é quando está em metástase. O nível 5 é quando já pegou metástase total, a gente dá morfina para você só conseguir suportar a dor".
Eu falei, não, esse exame é de outra pessoa, eu não sinto nada, eu não tenho câncer. Ele falou, não, você tá com, é teu o exame, eu vi. Aí eu falei, tá. Puxa, Aí eu falei, tá, mas como assim? Você tá me dizendo que eu vou morrer? Ele falou assim, eu não sei, 6 meses, 1 ano, por isso que a gente vai ter que averiguar para você se preparar. Eu falei, tá bom, então vamos ver. Aí ele nossa, marcou uma que série de exames, eu não falei para ninguém, nem para minha esposa, para ninguém, eu precisava saber quanto tempo eu tinha de vida. E daí fui, né? Bateria de ressonância, tomografia, exames de sangue e tal. Chegamos lá, voltei com ele e falou assim: ó, tá bom, você tá no intestino, você tem 4 centímetros aqui no intestino, já foi pro fígado. O fígado é bem complicado porque ele filtra as toxinas do corpo, sim. mas até agora ele não foi para todos os órgãos. Então, assim, é um nível 4 realmente, é uma metástase, mas tá no fígado, mas teu fígado tá tomado, tá parecendo um queijo suíço. Então não tá tão simples que é só tirar o pedacinho e resolveu. Você vai ter que fazer um procedimento forte. Aí eu falei, ok, então tá bom, né? Daí fui, né? Fui orar, tal, e não conseguia dormir mais, tal, né? E assim, né? Eu sempre trabalhei os últimos 15 anos ali muito focado no reino. Eu sei o Deus que eu creio, tal, mas fui para Deus, né? Falei, ei, Deus, vou morar contigo, vou explorar os outros 99% do universo, né? Então, em breve vou estar aí visitando os planetas, tudo isso que o senhor criou, ou o senhor vai me curar? Como é que vai ser, né? Aí Deus não me dava a resposta. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que vai ser isso? E daí eu falei, ó, tenho que orar para entender, porque Deus tem que me dar a resposta. E daí eu lembrei de Spurgeon, né? Eu gosto muito de Spurgeon, eu leio muito material de Spurgeon. Eu lembrei que Spurgeon falava sobre o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio. E eu falei assim, ok. E Spurgeon fala que você descansar à sombra do Onipotente é como você estar debaixo de uma árvore. Então, assim, não adianta você estar a 20 metros da árvore e falar, que legal essa sombra, e você tá no solzão te torrando. Você tem que estar debaixo da árvore, né? E daí você vai sentir aquela sombra, aquele acolhimento e tal. E daí eu falei, Senhor, eu preciso estar debaixo dessa árvore. Se o Senhor vai me levar, não tenho problemas, né? Se eu vou tomar morfina, o que for, mas eu preciso descansar. Por favor, me dê isso. E daí, assim, naquele dia eu dormi, assim, eu tava tão cansado, 2 dias sem dormir, eu dormi e tal. E no outro dia eu acordei assim, eu falei, Senhor, mas e agora, né? Eu só queria a resposta, eu não tenho problema. Só me fala, né? Que um médico me diga, é 3 meses, é 2 meses, para me preparar a coisa, né? E daí, orando de novo, um dia às 3 da manhã, assim, aí o Espírito Santo falou, e é muito interessante isso, porque eu vejo as pessoas falando que Deus me falou, e eu falava, será que Deus vai falar, Edilson, Luiz? Né? Fala comigo, né? Aí o Espírito Santo me acordou assim, falou: volta para o Salmo 91. Aí eu fui lá, abri a Bíblia, Salmo 91, e eu sei já de decor. Falou assim: leia, versículo 14, 15 e 16. E eu falei: o que tem no versículo 14, 15 e 16? E, ó, fui lá, o texto era assim: ó, porque a mim se apegou com amor, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Eu, ele me invocará, eu responderei. Na sua angústia estarei com ele, o curarei e saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei o caminho da minha salvação. Cara, tá me arrepiando. Tipo assim, Hoje, quando eu li isso, eu entendi, porque a primeira parte do versículo falava assim, ó, porque a mim se apegou com amor, poloei a salvo. Quando você tá com câncer, você tá numa situação que você tá na UTI e você não tem nada para negociar. Naquele momento não tem nada. nada, Você pode ter todo o dinheiro do mundo, entendeu? O pessoal que foi entubado com Covid sabe disso. Naquele momento você não tem nada. Mas a palavra assim, porque a mim se apegou com amor. Cara, eu sei o Deus que eu creio, eu amo Deus. Eu falei, Senhor, eu entendi. aleluia. Então, é contigo, não tem nada a ver comigo. O restante do versículo é só para me dar Faltou tranquilidade. até eu me compor aqui, cara. Você tá me contando isso aí, tá me arrepiando. Não, imagine para mim, porque assim, eu falei, nossa, olha como Deus é, né? E daí eu dormi feliz da vida, já glorificando a Deus, assim, né? Aí no outro dia eu acordei, só que a gente é muito fraco. A gente, assim, você lembra Elias? Elias, ele
manda queima, desce fogo do céu, e depois, quando ele sabe que ele vai morrer, ele vai se esconder de medo. E tipo assim, no outro dia eu acordei e falei, nossa, mas e se Deus não for me curar, se de repente eu vou ter que fazer quimioterapia, cirurgia, como é que vai ser, tal. Aí fui trabalhar no escritório, até então ninguém sabia. Aí eu chego no escritório, que você conhece, a gente tinha ali no Bacaxiri. Aí quando eu passo assim, uma mulher pega e falou, ei, posso falar com você? Eu falei, claro, pois não. Aí uma das funcionárias falou assim, esse é o nosso diretor aqui e tal. Ela falou, Deus falou para mim orar por você, posso? Eu falei assim, claro, vamos orar aqui, né? Aquela meio aleatória, assim, né? Paramos assim no corredor. E daí ela começou a orar, tocou aqui, bem aonde o médico falou que era o câncer, e falou assim, obrigado, porque é uma doença que o senhor vai estar com ele no tratamento, ele não vai morrer, o senhor já deu resposta para ele ontem, e eu te agradeço por isso. Quando ela orava, eu falei assim, como essa mulher sabe? Como é que ela sabe disso, né? Aí ela terminou a oração, ela olha para mim e fala assim, eu não sei nem o que você tem, mas o Espírito falou que era para mim orar para você saber que você pediu uma resposta para ele e a resposta foi dada. Uau. Foi dada? Eu falei, foi dada. Meu funcionário ficou assim, né? O que tá acontecendo aqui, né? E daí, aí foi, beleza. Aí fui pro tratamento de quimioterapia, fez 6 sessões. Eu fui para uma cirurgia que durei 12 horas e o médico disse assim para mim, sabe que você vai entrar com 25% de chance de você não levantar, né? Você vai fazer, são 3 médicos, 12 horas, vai tirar 26 centímetros de intestino, vai fazer uma ablação, que é cauterização nas áreas do fígado, vai tirar outros pedaços no bisturi, você vai ter que ir para uma bolsa de colostomia, você vai, eu falei assim, doutor, tranquilo, faz o que tem que fazer, Deus já me falou, a gente se encontra depois da cirurgia. Ele falou, não, você não está entendendo, isso não é brincadeira. Eu falei, não é brincadeira. O senhor não está entendendo. Aí eu falei assim, e outra coisa, eu não vou colocar a bolsa de colostomia. Deus falou para mim que, não, Deus falou assim, que não ia, né? Ele falou assim, cara, 99% tem que colocar, você vai pôr. Eu falei, o que precisa para não pôr? Ele falou assim, ele olhou para mim rindo e falou assim, você não pode sangrar. Eu falei, então tá bem. Então vou orar para Deus para mim não sangrar. Aí ele falou, então tá, ore, já que você tem bastante fé, eu acho que vai ser importante. Aí falei para Deus, falei, Senhor, se eu já, né, já não vou morrer, mas dá para me pôr essa bolsa aí? E daí, né, deu aquela tranquilidade e tal. Quando eu acordei, minha esposa foi falar com o médico tava assim meio estranho, né? Aí ele chega, minha esposa falou, tá tudo bem? Meu esposo tá bem e tal. Falou, eu faço 2 cirurgias desse tipo assim por semana. E teu marido não sangrou. Não pode. Aí ela falou, ele colocou a bolsa de colostomia? Não, não precisou. Aí, tipo assim, sabe? Como Deus foi agindo. Então, assim, tô contando essa história, esse testemunho, esse depoimento, para você ver as coisas que é importante na vida, sabe? Hoje eu vejo diferente. Foi assim um ano, 2023, 2024, eu já fiz vários check-ups, não tenho nada, todos os tratamentos, né? E agora, a partir desse ano, eu já vou fazer uma vez por ano, tal. E assim, Deus me curou. Ele me curou, não tinha como, sabe? O nível que eu tinha no fígado, o intestino é um câncer mais comum que você consegue tirar e resolver. Sim. Mas assim, era para me aprender algumas coisas. Foi difícil? Foi. Não é fácil fazer quimioterapia, não é fácil você ver, você tomar uma químio que eu fazia 48 horas, 6 horas lá e depois ia com a bomba para casa, ficar tomando injetado aqui na subclave durante 48 horas. Mas assim, eu pude ver Deus me acompanhando. Aquela palavra que eu te falei de Salmo 91, que está lá, foi escrita há 2000 anos, porque a mim se apegou com amor, eu poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu responderei. Então, assim, Deus é imutável. Deus é imutável. O que está escrito lá, ele não, você não é mais bonito, ou mais rico, ou mais feio que eu, mais pobre. Para Deus, todos somos um DNA único. A nossa íris é única, o nosso DNA é o nosso cromossomo, tudo isso. Então, assim, está escrito. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim: é isso. É uma escolha, ok? Você crê em Deus ou não crê? Se você não crê, cara, vai, vive a sua vida. Faz tudo que você. Agora você crê, você sabe que é isso. E você entregou para Deus a sua vida, não tem nada que pode tirar.
Eu tenho vivido muitas experiências, tenho o privilégio, às vezes, de conhecer pessoas do mundo e ouvir diferentes testemunhos, depoimentos de pessoas vivendo essas histórias. É, um dos que me marcou há 4 anos atrás, a gente estava fazendo uma conferência ali na Amazônia peruana. E tinha um missionário que chegou para mim e falou assim: Olha, que bacana essa conferência que vocês trazem aqui, tal. A gente caminha para vir aqui sempre que vocês fazem. Que pena que faz a cada 2 anos, devia ter todo ano, é muito importante, tal, tal. Eu falei: Ah, que bom. E você faz o quê? Ele falou: Eu trabalho na floresta. Eu falei: Como assim? Ele falou: Ó, a conferência começou aqui às 7, eu saí de casa às 3 da manhã, 4 horas de caminhada. Falei: Tá, mas terminando? Ele falou: Não, por isso que vocês terminam às 5, né? Porque eu vou caminhar, vou voltar para casa, no meio da floresta. Eu falei: Nossa, que bacana. Você, e como é que é? Não é perigoso, tal? Ele falou: Não, os perigos não são os animais, não é tudo isso. Os perigos são o sendeiro luminoso. Eu falei: Tá, mas sendeiro luminoso? Mas não acabou o sendeiro luminoso, tal? Não terminou aquilo que existia lá nas montanhas? Ele falou: Não, existe ainda. Eles estão refugiados bem nas áreas que eu vou, tal. E daí ele disse para mim: Olha, há 4 anos atrás, eu fiquei 6 meses orando porque eu ia entrar numa área que estava o sendeiro luminoso, porque eu sabia que era uma área muito perigosa. E eu entrei. E quando eu entrei na floresta, 5 caras de sendeiro luminoso me pegaram. Quando eles viram que eu estava com a Bíblia na mão, eles falaram assim: Ah, um pastor. A gente enterrou alguns aqui. Então vamos ver se a gente vai enterrar. Então o pastor funciona o seguinte: a gente já sabe como é que funciona. A gente coloca uma pistola na tua cabeça e a gente pergunta se você vai negar Jesus. Se você não nega, a gente te enterra aqui. Se você nega, a gente deixa você ir. Beleza? Aí os caras meio drogadão, colocou a pistola, 6 balas, tirou 2, falou assim: então vamos lá, vamos ver se é o cara de sorte. Colocou a pistola. Naquele momento ele falou para Deus: Deus, 6 meses orando, o que vai acontecer aqui? Eu vou ser enterrado aqui, o outro catando a pá lá, já fazendo a cova para ele, né? Eles sabiam que ia matar ele. Que sádico. Ele pegou e falou assim: o Espírito Santo falou para ele, falou: você não vai morrer aqui, meu filho. Falou no coração dele. E ele falou pro cara, falou assim: olha, eu nunca vou negar meu Jesus. Se ele quiser que eu seja enterrado aqui, hoje eu vou ser enterrado. Mas o Espírito Santo de Deus falou que eu não vou ser enterrado aqui. Então você pode puxar. Aí os caras dando risada, tal. Aí ele viu que os caras não faziam, com o revólver na cabeça dele, falou: deixa que eu te ajudo. Pac, puxou. Nada. Puxou. Nada. Ok, mas tinha 2 balas que ela tinha tirado. Ele puxou. Pac, 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 pac. Os caras assustados. Aí olharam um pro outro. Ele catou na cintura do cara, tira a granada, os caras se jogaram no chão. A granada ele segurando não estourou. Ele me disse isso. Quando ele me falou, me impactou muito. Eu falei: e aí? Ele falou: dos 5, 2 estão aqui. Vem cá, pastor. Chamou um cara. Falou assim: Uau! conta pra ele, mostra suas tatuagens de sendeiro luminoso. O cara remangou a camisa, que as tatuagens tudo feita a faca. Falou assim: aquele dia vi um anjo atrás de você. E eu falei: eu quero seguir esse Jesus. Eu quero ser alguém assim. Cara, é a segunda vez que eu me arrepio aqui, É né? que assim, ó, viver com Jesus é assim. Às Cara, é vezes a pessoa que está extraordinário. ouvindo, ela não consegue perceber o tamanho. Deus é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem todo o poder do universo. Ele pode curar um câncer, ele pode salvar de uma bala, ele pode resgatar um casamento, ele pode salvar o teu filho, ele pode fazer a tua empresa prosperar ou não. Assim, é coisas que acontecem, né? Por isso que eu falo assim, ó, o que é o foco? Se a gente olhar hoje, o que é o foco? Porque Deus criou cada um assim com um DNA único, ele criou cada um com um jeito único de ser. Ele te deu talentos fantásticos para a área do marketing, a área de tecnologia, para outro ele deu para as letras, para outro ele deu de matemática, e às vezes a pessoa está fora desse eixo. Mas quando Deus criou, teve um propósito para dar esse talento para essa pessoa. E assim, eu não estou falando aqui só de servir na igreja, eu estou falando de viver mesmo. Aquele talento que Deus colocou, para alguma maneira você servir a Deus, servir Sim. a Cristo e você desfrutar daquilo. Você tem uma vida que você desfruta, porque quando você faz o que você gosta, você faz bem feito e você desfruta daquilo. E eu acho assim que Jesus é maravilhoso, né? Porque assim, você pensa o Filho de Deus, ele vir na Terra, e olha o quanto Deus nos ama, né? Porque a palavra é tão forte
que ele escreveu a palavra. Então, quando ele escreve a palavra, ele não pode mudar. E daí, para ele resgatar o ser humano que peca, ele manda Jesus, né? Que pagou um E, alto e pagou preço um preço, por um povo né? que pecador. Se esvaziar de si, tirar todo o poder, tudo aquilo para se fazer, né? Eu gosto muito das passagens bíblicas, né? Uma das coisas que eu mais gosto é aquela chegada. Eu tive em 2022 em Israel e eu desci aquela região de Jericó, aluguei um carro, fiz um monte de loucura. Assim, fui lá, dei a volta no Mar da Galileia, 3 horas de carro, porque eu queria viver aquilo. E Jericó é muito interessante, porque Jericó está ali cerca de 80 quilômetros mais ou menos de Israel, você descendo ali sentido Mar Morto, né? E Jesus, quando ele está subindo, ó, pensa na parábola, Jesus, no que está registrado lá em Lucas, Jesus está subindo para Jerusalém. E Jesus, naquele momento, ele vai passar por Jericó. Ele sabe que ele está indo para Jerusalém e ele ia morrer, porque ele tinha falado para os discípulos que chegariam momentos difíceis, que ia acontecer e tal. Sim. E ele vai chegando na cidade, quem está ali? Está um cego que ouve aquele barulho, né? E cego Bartimeu dizendo, né? E o que está acontecendo? E as pessoas falam, fica quieto, está vindo Jesus. E ele tinha ouvido que Jesus curava pessoas e ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para ver, para aquela pessoa que era insignificante na cultura, qual que era o significado de um cego, de um mendigo? Na cultura judaica, eles davam a moeda, porque ele estava sendo edificado ao dar a esmola, era um mandamento da Sim. Torá. E naquele momento Jesus olha para ele e faz uma pergunta. Olha que interessante. Jesus era o quê? Judeu. Qual que era a função de Jesus? Dar a moeda, que é o que estava na lei, dar a esmola. E Jesus olha para ele e fala assim: o que você quer que eu faça com você? E Bartimeu, naquela hora, podia ter falado: Jesus, se toca, né? Você tem que me dar a moeda. Olha a lei, né? E Bartimeu fala assim: eu quero ver. E Jesus pega e cura ele. Fé, fé. Aí Jesus, olha só que é alucinante, Jesus entra ali em Jericó. Jericó é uma cidade que lembra que lá no povo de Deus que Josué tinha rodeado 7 vezes, Sim. era uma cidade que era o que amaldiçoada ali no Velho Testamento. E Jesus entra ali, e ele vai entrando e está cheio de gente. E aquelas pessoas que estão ali, elas querem o quê? Como todo povo quer. Quer ser abençoada, quer ser curada, quer que Jesus faça alguma coisa. E Jesus entra, Jesus não tem problema com isso, que as pessoas se aproximem porque quer algo dele. Porque ele pode dar tudo. Mas olha só que interessante, Jesus olha para um cara que está lá na árvore, Zaqueu, cobrador de imposto que ninguém gostava dele porque ele trabalhava para os romanos, e olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa que eu vou ficar na sua casa hoje. Aí você olha, todo aquele povo fica chateado com Jesus. Fala: ei, como assim, né? Logo Então, ele, escolheu né? esse cara Escolha ainda. esse cara aí. E Jesus vai e olha para Zaqueu e cuida dele. E daí, olha que interessante. Porque o que quer dizer Bartimeu? Bartimeu era um impuro. Zaqueu, e Jesus transforma o impuro no puro, No puro. porque ele volta a ser puro. Zaqueu era um impuro. Zaqueu, Jesus pega era um impuro, porque era um cobrador de imposto. Jesus transforma ele, porque através da palavra ele fala: eu vou devolver o que eu cobrava mais, eu vou ser justo. E o povo que está ali na cidade, que apesar de não ter gostado que Jesus falou com Zaqueu, Jesus abençoa todos eles. Porque a partir de Zaqueu, que vai cobrar o imposto justo, aquela sociedade vai ser melhorada e aquela geração que está ali vai usufruir de uma não opressão. Então, olha como Jesus, a mente de Jesus, ele está indo morrer. Já pensou se quando você vai morrer, você está olhando para as outras coisas? Eu sempre que quando eu soube que eu ia morrer, já não, sabe, carro já não tinha mais valor, casa, nada daquilo tinha mais importância, porque agora é só o que está para ver. Mas Jesus, ele se importava com as pessoas. Ele podia estar indo para a cruz, ele estava cuidando. Ele olha para a mãe dele, Maria, e fala: ó, cuida da minha mãe, você cuida dela. Ele olha para o cara que está do lado dele, que é um assassino, não sei, e fala: ó, eu sou um pecador. E Jesus fala: tranquilo, você vai estar comigo nos céus. Então, assim, quando eu vejo tudo que está acontecendo, Luiz, é tecnologia, inteligência artificial, é novas tecnologias surgindo, é política, é não sei o quê, é nova geopolítica.
tudo isso. Não faz Não sentido. faz sentido. Você vai viver isso. E a gente está no mundo e a gente precisa estar antenado e vivendo tudo isso. A gente tem que estar acompanhando as coisas, a gente vive isso. Mas a gente não pode esquecer do que é essencial. A gente não pode esquecer da base, que é o simples. É você se conectar com o teu Criador. Que é Sim. você se conectar com Deus. Você queira ou não queira. No momento que você morrer, você vai ter que responder para Ele. Você crê ou não crê, você vai estar na presença dele. Então, assim, é tão gostoso você saber que Jesus, que ele foi, né, tá com o Pai, mas ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita aqui na terra. O Salmo 104, versículo 30, ele fala que o Espírito de Deus, ele paira sobre a face da terra gerando vida. E dele vai explicando o que é esse gerar vida. Ele fala que a semente germina. Então, olha que interessante. Se você plantasse a semente, mas o Espírito Santo não passasse, ela não germinaria. É, toda a natureza ela vive, as nossas células ela está se multiplicando, a nossa respiração. Então, o que é a essência? O que realmente importa? É o teu relacionamento com Deus. Eu acho que o maior desafio hoje da criança, do jovem, da mulher, do idoso, o meu desafio, o teu, é a gente viver tudo que a gente vive hoje, mas não perder essa conexão, sabe? Eu vou te falar uma coisa bem legal, assim. Você é uma pessoa que é muito bênção na minha vida e na vida da minha família, né? Por quê? Eu te conheci num dia no C12, né? E eu acho que a gente teve pouquíssima relação lá no C12, porque você entrou na minha turma de C12, mas viajava muito, então a gente pouco se viu e na sequência eu acabei saindo. Eu acho que você saiu até antes de mim, por conta até dos teus Tratamento. afazeres. Não, isso foi antes. A tua posição profissional te exige que você viaje muito, né? E cai muito Então, nas agendas. cai muito nas agendas. Mas assim, a gente ganhou um relacionamento e eu acabei indo te visitar na empresa e você me presenteou com livros. E os livros me edificaram e uma coisa muito legal para te contar, né? Dentre os livros que você me presenteou, tinha os livros infantis. Eles chegaram às mãos da Catarina. Hoje a Catarina, ela vai fazer 9 anos em setembro e ela é uma leitora voraz. Uau, que Vorada, assim, legal. ela mata um livro como esse aqui por semana. Assim, Nossa. ela lê muito. Para a fase dela, ontem a Raquel chegou em casa e falou assim: mandaram um livrinho e falaram, ela tem que ler 5 páginas por dia. Ela já leu o livro que ela estava lendo, ela Que leu o livro aqui, linda. não passou, né? E, consequentemente, a gente ganhou um hábito de fazer um devocional com as meninas todo dia. Então, dentre os livros que vieram lá, veio um livro de devocional, e a gente começou a fazer com as crianças todo dia. Há anos já a gente faz isso aí, é uma rotina lá de casa, né? Esses dias a Catarina quer fazer agronomia, porque ela vai ter uma fazenda, ela vai criar Que animais, legal. etc. E a Martina quer ser pastora. A Martina tem 5 anos, Edilson. Então, se você colocar aqui, é óbvio, né? A gente tem influência de muitas pessoas, mas você plantou sementes muito legais nas nossas vidas. Nossa, Eu obrigado por eu te compartilhar honro, isso. irmão. Eu Obrigado. te honro muito. E olha, durante o período que eu soube, eu não tinha os detalhes de toda essa história da tua saúde, mas eu acompanhei de longe, eu conversava contigo. Eu sempre estou tentando marcar alguma agenda para dar um oi para você, para poder estar próximo. Você é uma pessoa que traz muita energia positiva na nossa vida, né? E quando a gente soube da tua doença, a gente ficou muito impactado. A gente orou muito por Amém, ti lá em obrigado. casa. Nossa. E continuamos orando. Você é uma pessoa muito querida aí Amém, no obrigado. nosso meio. Mas que coisa legal. Poxa, a gente tem que fazer mais dessa. Então, não, A gente esses bate-papos são muito E gostosos. detalhe, a gente tava num papo antes de começar a gravar, Tecnologia, né? falando de tecnologia, falando de conhecimento, falando de geopolítica, e tava animal. Eu até pensei, poxa, a minha ideia era um papo como o que a gente levou agora. Mas quando a gente começou a conversar, eu pensei, pô, você tem essa bagagem na área de gestão, né? Você é um C-level de alto nível, né? Gerencia uma empresa mundial, tem um contexto
de propósito, de valores, mas ainda é uma empresa, né? Ela precisa parar de pé, ela precisa Sim. gerar recursos para poder sobreviver, poder parar em pé, né? Ela não vive, apesar de tudo, ela não vive de um maná, né? Vem É, o graças maná. a gente tem as pessoas, né? Hoje eu vejo assim, ó, os movimentos que acontecem no mundo é muito interessante, porque a gente tem uma vida muito curta. Eu gosto muito de estudar o passado, viver o presente e pensar no futuro, né? Então eu gosto muito de geopolítica, eu viajo muito para a Ásia, para entender esse movimento que a Ásia está vivendo, a África está vivendo. E assim, o Brasil, Luiz, é algo fenomenal que está acontecendo aqui. E a gente está vivendo isso. Esse é um momento único na história do Brasil. Eu estou falando de amadurecimento das pessoas, da igreja, quanto a viver a Cristo, né? Eu costumo olhar para a história, se você olhar o evangelho, os cristãos, começou ali na reforma, ali, que eu digo a geração dos evangélicos, ele começa na Europa, mandando muitos missionários para os Estados Unidos, que fizeram uma grande diferença. Os puritanos impactaram. O que os Estados Unidos é hoje é por causa dos puritanos, as leis que eles fizeram, o modelo de cuidar das empresas, das coisas, é o modelo puritano, que eram pessoas apaixonadas por fazer um novo país de acordo com os princípios de Deus. E os Estados Unidos foi muito importante a nível de cristianismo no mundo. Os Estados Unidos mandou missionários que fundaram igrejas aqui no Brasil, Igreja Presbiteriana, Batista, Século XIX, início do século muitos. XX, E né? até hoje, o impacto dos Estados Unidos envia missionários, muitas das organizações que começaram aqui, né, vieram de recursos dos Estados Unidos, né? E agora você tem esse movimento da Ásia. As pessoas às vezes falam da China, por exemplo. A China está com 100 milhões de evangélicos. A China Uau! é o terceiro maior país cristão do mundo, tem o dobro do que o Brasil. Claro, você olha para a China, é 1,3 Sim, bilhões de na pessoas. proporção, né? Então, mas os chineses, o impacto que eles estão fazendo ali, principalmente quando teve a revolta de Mao Tse Tung, que sai muita gente, os chineses que estão ali em Malásia, Indonésia, Hong Kong, Taiwan, eles fazem algo fenomenal a nível de cristianismo, sabe? Aquele evangelho apaixonado por Deus, por fazer a obra de Deus, não está só preocupado na bênção para eles, mas viver isso, de ser Cristo, de ser sal, ser luz na terra. E esse movimento que está acontecendo da igreja brasileira de agora ir para a Europa, para você ter uma ideia, antes da pandemia, você ia para Portugal e as maiores igrejas em Portugal tinham 300 membros, 200. A Espanha, você não tinha igreja com mais de 400 pessoas e pouquíssimas igrejas. Hoje você vai para Lisboa, você tem igreja com 1.000 e poucas pessoas e você tem Uau! 3, 4. Então você está uma onda de brasileiros, igrejas que estão chegando com esse fervor, com essa adoração, essa paixão por Deus. Você tem os africanos também que estão chegando lá. A Espanha está revivendo isso agora, porque você tem venezuelanos chegando, você tem latinos chegando, e aí você tem igrejas sendo formadas, e você começa a ter de novo o evangelho revivendo na Europa. Se você tem os Estados Unidos, que na década de 70 tinha 76% evangélico, agora está com 46%, porque muitos filhos de cristãos já não são cristãos, mas você tem já a Europa revivendo, você tem uma Ásia que está vivendo um evangelho muito forte, a África, do meio para baixo ali, Quênia, África do Sul, super avivado, aqui nas Américas, Colômbia, Bolívia, altos movimentos. Então, assim, esse evangelho, falando assim para o público cristão, né, você tem as ondas, mas o Jesus é o mesmo. O Espírito Santo ele é o mesmo. Então, assim, é gostoso quando a gente vive numa geração que está avivada quanto o Brasil. Aqui você passa na frente das igrejas católicas num final de semana e tem gente na porta, tá cheio. Sim. Você vai nas igrejas evangélicas, você chegou depois do horário, cara, uma cadeira de plástico, porque tá lotada, porque as pessoas estão vivendo essa espiritualidade. Eu vejo, assim, o Brasil
como um dos centros do evangelho no mundo, sabe? E assim, aí você tem esses movimentos, a gente estava falando antes do C12, que é um movimento para empresários, CEOs de alto nível, Sim. você tem o Tela, que é um outro movimento trabalhando em empresários médios, aí você tem os médicos de Cristo, uma onda linda acontecendo no meio dos médicos, você tem os policiais de Cristo, você tem vários movimentos, os motociclistas, esses dias a gente fez uns devocionais pão diário, falando sobre vento na cara, liberdade, falando sobre Jesus para 20 motoclubes. E Uau, assim, que eles legal. iam, os harleiros, eles vão para Urubici, eles vão lá para a Serra de Minas, e é muito legal porque eles usam aquelas roupas Lordes de Cristo, e assim, né, aquelas jaquetonas, e o estilo ali barbudo, eles entram no lugar, chega 20, 30 motociclistas, e daí o pessoal fala, ei, lembra dos filmes americanos, né? Não Aí os é, não caras é pegam. Sons of Anarchy, é Sons of Jesus. E daí eles dão um livro ao pessoal. Aí, tipo, que legal, né? Então você tem esses vários clusters, esses vários grupos que estão se juntando para fazer algo e mostrar o amor de Deus. Eu acho que isso é um movimento único na história. Se você pegasse 40, 50 anos, você não tinha. E assim, é legal viver isso, sabe? E eu acho que esse amadurecimento vai ser cada vez mais. Eu tenho visto empresários fazendo cada movimento legal, né? Às vezes de produzir conteúdo, financiar materiais para distribuir para uma comunidade. Esses dias, por exemplo, eu estava com o chanceler do Mackenzie. Eu fui visitá-lo lá em São Paulo e a gente sentou numa mesa e falei: Poxa, você está com 30 mil pessoas passando no hospital evangélico aqui de Curitiba, Mackenzie. A gente podia fazer algo juntos, vamos fazer algo juntos? 30 mil pessoas, ele falou, mas o que a gente faz junto? Eu falei, vamos criar um material focado para os profissionais de saúde, focado para os familiares, focado para os doentes. Então, os de doentes está falando, você está doente, toma um remédio, tenha fé, você vai melhorar, é um período da sua vida. Dos profissionais de saúde falando sobre a missão deles ali, né? Os familiares falando sobre fé, sobre esperar em Deus. E daí o chanceler do Mackenzie, Robson Grangeiro, falou: Cara, isso é sensacional, sonhamos juntos. 100 mil cópias a gente fez para o Mackenzie. Se Uau. você vai aqui em todos os andares do hospital, você tem recursos para os profissionais de saúde, para os familiares e para os doentes. E daí, esses dias, eu fui visitar um amigo meu, assim, que estava lá, e eu passei no corredor e peguei e falei: Olha que legal. E ele falou: Nossa, sensacional, cara, me deu um ânimo. Porque às vezes a gente não tem noção, mas eu lembro que quando eu fui fazer minha cirurgia, e eu sou um cara bem vivido assim com Deus e bem resolvido, mas eu fiz no Hospital Nossa Senhora das Graças, e 6 da manhã e 6 da tarde, no Hospital Nossa Senhora das Graças é alucinante. O padre passa e ele vai nos postos, e daí eles dão as mãos e eles oram o Pai Nosso. Eu fiquei bem na frente do posto de enfermagem, e quando eu ouvia orando a oração do Pai Nosso, o meu coração quase chorava, assim, sabe? Todos os dias. A importância da espiritualidade para aquele que tem esse vazio, mas para aquele que conhece a Deus e vê o carinho de Deus do lado ali. Eu fui colocado do lado do posto de enfermagem, que às 6 da manhã o pessoal estava lá: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Eu falava: Uau, Uau. Deus está aqui. Então, assim, a espiritualidade, você viver essa relação com Deus, eu digo assim, para todos que estão nos ouvindo, que de repente Deus colocou para ligar o podcast, está nos ouvindo no carro ou no seu computador, pense nisso, sabe? Pense nisso, porque a gente vive uma trajetória de altos e baixos em diferentes áreas, às vezes saúde, às vezes financeira, às vezes de trabalho, mas assim, como é que a gente vai viver essa trajetória? Como que vai ser? Você vai viver com medo? Você vai viver ali nervoso, ansioso? Ou você vai ter uma esperança e um foco, sabendo quem criou a eternidade, e você vai falar: Eu vou viver aqui, né? Sem me comparar com os outros, eu vou viver a minha vida com Deus, né? Olha, quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo aqui que a vida é muito simples, né? Que tudo que você está buscando não faz sentido. Uhum. Busca Jesus, Em né? primeiro lugar, Traz Jesus para a tua vida. Pegue a Bíblia, leia, procure uma igreja, busque entender o que isso significa, né? E, e para se aproximar de Deus é muito simples. Ore, né? peça a ele, né? Ore, você vai ganhar um canal direto. E não precisa fazer uma oração difícil, não precisa ter palavras difíceis. Ore que você está conversando com um familiar, um amigo,
uma pessoa próxima, porque Deus é pai, né? E quem é pai, quem é mãe, sabe que você sempre quer o melhor para o teu filho, né? Então, nessa questão da vocação, como você falou, se você é um ralheiro, a tua vocação, você está na estrada, você está naquela moto bonita, né? Poxa, coloca a tua mensagem naquele colete de couro, a hora que você parar no restaurante, na beira da estrada, deixa lá o livro lá Material. dos ralheiros de Cristo, ou montar um material, né, que cria um processo de evangelização para levar a palavra, porque Jesus nos deu poucas ordens, e uma dessa era para continuar o que ele plantou nesse É. mundo, né? É ser luz, né? A ideia de ser luz, ser sal, né? E a Bíblia fala lá que não se coloca uma luz escondida debaixo da mesa, né? Você coloca ela no alto para que ela ilumine a cidade. Então, a pessoa que tem, ela é uma luz ali, né? Apesar que as pessoas podem pensar, ah, mas eu sou uma luz fraca, ou eu sou uma luz assim, mas você ilumina. Quando a luz se acende, a escuridão é dissipada, você consegue ver as coisas, né? Se a gente desligasse essa sala, a gente estaria tropeçando aqui na mesa, na câmera, mas a luz está acesa. A gente consegue ter a noção das coisas. Então, cada um de nós, a gente tem uma luz, né? E tem pessoas, tem o nosso Sim, filho, tem o sim. nosso vizinho, tem a pessoa que trabalha com a gente na empresa, a gente tem que pensar isso, né? Então, como que a gente pode dar essa palavra de incentivo, ajudar as outras pessoas nessa caminhada, né? Sabe, eu tenho um amigo, o Evandro, um dia ele chegou para mim e falou o seguinte: Luiz, eu vou no ponto de ônibus, compro uma caixa de bombom, e vou no ponto de ônibus, eu pego um ônibus, eu entro no ônibus e pergunto se a pessoa conhece Jesus, dou um sonho de valsa para a pessoa, Que aí eu legal. começo a conversar e começo a contar sobre Jesus, sobre Deus, sobre que todo. E eu começo a evangelizar aquela pessoa. Aí eu saí dessa conversa, fui para minha casa, fui dormir, eu ficava pensando assim, como que eu vou fazer? Eu vou comprar a caixa de bombom, eu vou para o ponto de ônibus, e eu comecei a imaginar aquilo, foi me incomodando, foi me gerando uma angústia, né? Até que uma hora Deus falou para mim assim: olha, Luiz, essa é a vocação do Evandro, É, né? Eu te dei outros dons, eu te dei outros talentos, não é para você não é a mesma coisa, né? E foi até diferente. por isso que eu acabei me envolvendo com esses ministérios de empreendedorismo, eu acabei dedicando parte do meu tempo para pensar nisso, para evangelizar as pessoas através disso. Eu percebi que dentro do meu perfil profissional, eu sempre Uhum. criei megafones. Então, esse podcast, tudo que a gente hoje se envolve é para isso, mas colocando que tudo é para honra e glória de Deus, É, né? É isso que faz sentido. A minha vida faz sentido para isso mesmo. Hoje a gente entende que até, olha que legal, ouvir da Martina, que tem 5 anos, que ela quer ser ai, pastora. que legal. E eu falei para Raquel, né? Raquel, minha esposa, tipo, uau, que seja. Porque se a gente hoje coloca um filho no mundo e começa a preparar ele para isso, a gente pode entender que daqui a pouco ele vai chegar, pai, eu vou ser missionário, eu vou para a África. E você Uhum. plantou essa semente. Sim. Então, essa semente. E se você hoje chegar, de repente, na eternidade e alguém te receber, e essa pessoa te receber e dizer assim: poxa, eu estou aqui graças a você. Você olha para ela e diz assim: como assim? Eu nem te conheço, né? Pô, você não me conhece, mas você ajudou aquele missionário que foi lá, que ajudou um outro missionário, que ajudou um outro, que ganhou a minha vida para Cristo, né? Ah, Então, de repente, você iniciou a onda que chegou até essa pessoa. Não foi você que evangelizou aquela pessoa, mas você criou, né, se situações. a gente ser participante, né, eu acho que a gente desfruta, né, porque você na caminhada, você vai vendo os frutos. Cada pessoa, aquilo que eu te falei, ela foi criada com a luz no DNA. E assim, Deus ama demais cada pessoa, sabe? E é triste quando muitas vezes a pessoa não consegue se achar. E o se achar, eu vejo assim, é muito você focar em Deus, pedir para Ele. Você falou uma coisa muito interessante. Ore, peça a Deus. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso. Para mim é algo alucinante, porque pensa o seguinte: se você tivesse com Jesus ali, sentado, com os 12, o que você pediria para Jesus? E teve um discípulo que foi muito inteligente. Ele falou: Jesus, o que você estava fazendo? Ah, eu saí para orar. Ah, ensina-nos a orar.
Cara, que sacada. Legal. E olha a oração que Jesus faz, né? Primeiro, Pai nosso que estás no céu. Então, Pai nosso, Pai de todos, né? Não é só teu, não é só meu, não é só do que entrega o bombom, aquele que faz, é de todos. Santificado seja o seu nome. Olha a força da palavra. Assim na terra como no céu. Você está falando assim que os anjos que adoram, têm a plenitude de adoração a Deus estão no céu, possa nós também exercer isso, a gente sentir esse sentimento, né? E daí ele vai falando esses pontos, né? Santificado seja teu nome, venha ao teu reino. O que quer dizer isso? Olha, tome o que é teu, faça que a plenitude dos tempos, que as pessoas possam ver a sua glória. Então ele está falando de coisas de Deus, mas ele desce. Olha como Jesus desce. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão aqui simboliza o alimento, a roupa, mas é para hoje. Por quê? Não é me dar esse ano, né? Porque senão amanhã você já esqueceu. Para a gente viver essa dependência de Deus todos os dias, né? Sim. Perdoe os nossos pecados, né? Para que a gente lembre que a gente é humano, né? E não nos deixe cair em tentação, quer dizer, as coisas que desviam do olhar, que nos distanciam de Deus. Então, assim, olha como Jesus olha, o Filho de Deus, ele fala: olha, vamos pensar nas coisas do alto e vamos descer aqui para as tuas coisas do dia a dia. As coisas mais simples. Você está falando de eternidade, santificado de Deus, tomar o reino dele, e ele vem e fala para o pão, a coisa mais básica, o alimento, que é Deus que dá. Então, assim, essa questão da Pro oração, da hoje, viver pro momento, por né? momento. Então, assim, eu vejo que é isso que a gente está falando de viver o evangelho, né, de desfrutar, né, e não tem que ser algo pesado, é onde você está, onde Deus te colocou, e para você desfrutar. Se for pesado, não faça, porque é porque você está fazendo por alguma coisa. A gente está vivendo momentos, momento lindo da história, que é o nosso momento, Meu da gente fardo é leve. da gente caminhar com o Espírito Santo de Deus, caminhar com Deus, né? Quando você falou da leitura, eu falei, nossa, eu fui trazer um depoimento e você falou ali dos seus filhos lendo. Eu amo livro, né? Porque eu acho que, assim, quando você lê um livro, se eu leio um livro teu, eu fico com parte de você, Não, do que você eu ia trouxe, te da sua encomendar, essência. eu ia te encomendar livros hoje. Ah, Eu que ia, legal. eu ia ter aquela série de tipo mangás, né, que tem Sim. Babilônia. A gente tá procurando o Apocalipse. Mas eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou pedir para ele trazer, porque vai me gerar uma pendência para eu ir pro Pão Diário. Então eu vou buscar lá, né? Não, tem que ir lá, e eu trouxe um para você aqui, o presente, que esse aqui é o novo, é o Dia a Dia com Deus, que é Uau! devocional. Eu gosto muito de devocional. E para o pessoal que está em casa, que não vai receber esse presente, eu digo, pessoal, baixe o aplicativo. O aplicativo do Pão Diário é gratuito. Você tem planos de leitura, o devocional todo dia. É um excelente começo. Você quer ler, você pode ouvir o devocional, você pode Obrigado, compartilhar Edilson. com alguém. Eu acho que é um de algumas dezenas aí do livro que eu já ganhei de Eu você. amo devocional, e porque eu acho que, Eu assim, conheci Spurgeon por você. a E Spurgeon é Spurgeon é sensacional, sensacional. né? E pensa que é um livro de mais de 185 anos, né? É E impressionante. fala hoje, né? Um outro, só dando spoiler aqui, o livro que eu mais gosto, um épico, eu não sei se eu já dei para sua filha, senão ela precisa ler, é o Guerra Santa. O Guerra Santa, quem já leu o Eu Peregrino, ela já não leu. leu ainda, mas nós já temos o Guerra Esse é Santa, que é um fenomenal. livro bonito, Ele é né? lindo, ele é lindo. O Guerra Santa olha só, é um livro de 350 anos, do John Bunyan. Depois que ele escreve o Peregrino, ele escreve a continuação do Peregrino, que é a Peregrino, e escreve o Guerra Santa. Mas pensa que John Bunyan, ele era um latoeiro, pai de latoeiro, consertava panelas. Sim, Impressionante o nível de capacidade dele, intelectual, né? intelectual. Porque o Peregrino, ele é tudo figurativo, né? Figurativo. É o cristão rumo à Terra Santa, que enfrenta monstro e tal. Mas o Guerra Santa é um épico. Olha a ideia do livro. Só um spoiler aqui que não atrapalha quem vai ler. Olha só que alucinante. Shaddai cria uma cidade, que ela é murada e ela tem 7 portões. Diávalos, ele tenta atacar esses portões para entrar dentro dessa cidade. Agora, quais são os portões? Visão, tato, audição. Só que essa cidade foi criada, ela não pode ser aberta por fora, ela só pode ser aberta por dentro. Então, só as pessoas que vivem dentro da cidade podem abrir esses portões. E o nome dessa cidade
é a alma humana. Cara, é alucinante. E o livro ele vai mostrando como que é esses ataques aos portões. Eu fui entender o que é alma agora, há 10 anos atrás, quando eu li pela primeira vez o Guerra Santa, que eu fui ver por que que a Bíblia fala sobre visão, por que que ela fala sobre o que você deve ouvir, o que você deve sentir, e como Diabolos, que na história, você lê o livro, você pensa que é um épico, depois no final você descobre o que que é Diabolos, o que que é Shaddai, o que que são os personagens. Mas aí eu fui entender que a alma humana, os portões, só você e eu podemos abrir. Cada um pode abrir. Como que isso vai entrar do bem ou mal dentro de você? Porque quando a gente é criado puro. O bebezinho, você vê, ele é puro. Ele vai aprendendo e vai entrando coisas pela visão, pela audição, Audição. pelo sabor, né? Sim, sim. Freud fala sobre isso, a experiência da criança, quando ela vai ser alcoólatra, ela vai usar drogas a partir da experiência que ela tem do tato, do paladar, né, do sentido, do cheiro. Então, assim, os livros, para mim, eu amo, porque eu acho que você. Eu publiquei ali no Pão Diário, né, junto com o nosso time lá, nos últimos 15 anos, 600 livros. Eu li todos 600. Fora os outros que eu leio, né, que eu Uau. amo livros da área de negócios e Quantos outros títulos você tem em média de publicação? novos a cada ano, praticamente ali uns 40. Porque a gente E recorrentemente? que a gente reimprime é praticamente 400 títulos que continuam vendendo. É alguns que a gente lança, a gente vê que a performance não vai tão bem, a gente tira para dar oportunidade para novos, porque tem Sim. muita coisa boa, né? Mas aí a gente tenta publicar para todas as faixas etárias, para criança, adolescentes, focado para homens de negócio, focado para missões, focado para aprendizado próprio para estudiosos da Bíblia. Então, para gente que já tem uma bagagem muito pesada, que quer estudar a Bíblia, que quer mergulhar, conhecer as figuras, conhecer testemunhos, a história da igreja. Então, isso é muito legal, porque um dos desafios que a gente tem, que a gente está o tempo inteiro olhando, é o que tem em inglês que não tem aqui em português. Às vezes, tem coisa em alemão, vamos trazer português, tem coisa em espanhol, tem coisa em inglês, mas que não tem aqui que as pessoas precisam conhecer isso aqui, porque em inglês tem muita coisa, em português não tem tudo que tem, né? Sim. Então é legal quando você descobre coisas. A gente lançou um ano passado que chama-se Teologia para Criança. Vendeu 10 mil cópias em 45 dias na Amazon, que Uau! explicava quem é Deus, quem é Jesus, o que é pecado, mas focado para a faixa etária ali de 7, esse 8 anos. título veio de fora? Veio de fora. Quando a gente descobriu, a gente falou: não, isso aqui o Brasil precisa, uma linguagem para explicar para a criança quem é Deus, quem é Jesus, o que é Espírito Santo, como é que foi criado o universo. E daí a gente vem trazendo os títulos assim, focados sempre para ser inovações, coisas novas assim que vão agregar. E quem pega aí é legal, né? Porque daí você traz um Billy Graham, você traz uma Corey ten Boom, você traz Jonathan Edwards, você traz Oswald Chambers. Oswald Chambers morreu Sim. há 125 anos. Oswald Chambers é sensacional. Que ele escreve é sensacional. Sensacional. Então, a gente tem muita coisa boa, né? E daí a gente traz coisas de diferentes visões, porque quando a gente pega os livros escritos antes do ano 1900, eu gosto muito, mais do que os depois de 1900, porque os livros escritos antes de 1900, ele está sem essa visão humanística. Os livros, a teologia é vista a partir da visão de Deus do universo. A partir de 1920, 1930, entra o humanismo, porque nós somos humanistas, a gente já nasceu e foi criada a experiência. Então você começa a olhar para Deus de acordo com a visão do homem. Então você olha, Deus é pai. Tá, mas se a minha experiência com meu pai é boa, Deus é um pai bom. Se a minha experiência com meu pai é ruim, Deus não é tão bom. Então essa visão humanística, ela tira um pouco do que é Deus na eternidade. E a Bíblia, sim, ela é essa visão de Deus, assim, né, global, da universalidade, sim, de Deus. Então eu gosto muito de ler muitos livros também antigos, por causa disso. Eu também gosto. Sabe que eu não tinha esse entendimento, agora você me explicou e fez muito sentido o porquê eu gosto desses livros pré-século XX. E uma coisa interessante, porque quando a gente começa a buscar Deus, a gente cai dentro de uma igreja, a gente acaba confundindo a espiritualidade com a religiosidade.
E isso é um perigo muito grande, né. E eu acho que para você entender a espiritualidade, você tem que adensar o teu conhecimento. Uhum. E às vezes a Bíblia, num primeiro momento, não é uma leitura fácil. Então você precisa ter apoio de alguns livros, né. Sim. Por exemplo, o Peregrino, né, nesse lance figurado dele, você começa a entender por uma fábula, o Peregrino é uma fábula, né. Sim. Então ele é leve, ele é agradável, você começa a olhar, ele começa a despertar o teu entendimento e você começa a se colocar no lugar daquilo: "Opa, eu estou indo para o caminho errado, eu tô pegando a estrada errada da jornada, né, Aham. volta para cá". É, E Jesus usou muito isso, né, ele usava as as parábolas para parábolas, falar, né, né. então ele falava das coisas que estavam ali. Então o livro ele tem isso, né, porque a experiência do autor, ele vai falar sobre a realidade dele, e daí quando você lê é assim, é muito legal, porque quando você lê devocionais, por exemplo, no Pão Diário, esse daqui são 68 autores, mas aí a partir da experiência de cada um deles. Então você tem gente da área de ciências, já você tem gente da área de teologia, da área de matemática, da área de língua portuguesa, e daí você traz essa experiência. A vivência é muito diferente, né? Então, uma mulher ela escreve muito diferente de um homem, né? Esses dias a gente escreveu um material para policiais, né? E eu achei muito legal, porque um dos devocionais era assim: olha que alucinante. Pode um policial ter fé? Um policial pode ter fé? E daí o comentarista falava, né? Olha, para te responder essa pergunta, eu vou para uma história da Bíblia, né? Um centurião, alguém que era líder de uma centúria, ou seja, de 100 soldados romanos, ele vai e pergunta para Jesus, né? Jesus, olha, eu tô com o meu servo tá doente, você pode curar, você pode curar ele? Aí Jesus fala assim, só tô terminando aqui, já vou falar, já vou lá com você. Ele fala, não, 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 não precisa o senhor ir. Eu sou um homem de leis. Quando alguém diz para mim uma palavra, faz isso, eu faço. Diz, o outro diz, faça aquilo, eu faço. Então, a autoridade para mim é importante. Se o senhor falar que ele está curado, a sua palavra é suficiente. Aí Jesus olha para ele, olha para os discípulos e fala assim: o teu servo foi curado. E olha para os discípulos dele e fala assim: toda Jerusalém. Olha onde era Jerusalém. Está falando ali dos sacerdotes, dos rabinos, em toda Jerusalém. Eu não achei alguém de tamanha fé. Então, olha que interessante essa percepção, porque quem escreveu esse material Sim, estava olhando com a visão de um policial. Então ele falou assim: sim, um policial pode ter fé, porque na época de Jesus, Jesus falou que um centurião, um funcionário público, era alguém que tinha muita fé. Então, quando você olha com a visão de médico é diferente, um contador, alguém de marketing, como né, de tecnologia, ele vai olhar e trazer abordagem. E daí, só para encerrar, eu sei que a gente está estendendo aqui no horário, eu gosto muito de conversar e sobre a Bíblia eu passo horas falando. olha, eu por mim, a gente ia longe aqui, mas vai lá, vai lá. Então, você vê isso quando você olha os evangelhos. A gente tem um livro que se chama Aventurando-se através da Bíblia, que para mim é sensacional. Ele vem explicando todos os livros da Bíblia. Mas eu gosto muito, porque assim, ele vem explicando, é como se fosse um manual, assim, mas ele é para leigo, ele não é para estudioso, teólogo. Mas apesar de ser uma linguagem muito simplificada, ele traz, por exemplo, isso que a gente está falando aqui. Por que Mateus, o Evangelho de Mateus, é o único que traz a genealogia de Cristo? Porque Mateus era um funcionário público. Entendeu? Ele Sim. era um judeu, então ele segue aquela rotina. Por que Lucas, quando vai falar sobre Jesus, ele fala de Jesus suando sangue? Lucas era médico, então ele teve essa percepção que os outros não viu. Por Cada que um que tinha uma ótica. e Lucas ele já vai escrever para outro grupo que não eram os judeus. Aí você vai para Marcos. Marcos era filho de uma viúva rica, então ele se incomoda em ver Jesus como servo, né? E Jesus imediatamente é conduzido ali, né? Ele queria Jesus como rei. Aí você vai para João. Aí João é aquilo, né? Ele derruba a mesa, né? E João já Emoção. começa chegando e falando assim, ó. Quer saber? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele vem na terra e já aborda Jesus como filho de Deus. Então, note-se que se você for ler cada evangelho, é uma percepção muito diferente da outra. Sim, Assim como a tua percepção é uma, de alguém que está ouvindo em casa é outra. Se a gente fosse escrever e tivesse com Jesus aqui, cada um falaria de um jeito. Alguém falaria do aspecto de tecnologia, outro falaria da língua portuguesa, o outro da literatura. Então, assim, olha que lindo esse negócio de Deus criar gente diferente, né? Como Deus é criativo, né? Ele cria cada um diferente com um propósito para a gente agregar.
Então, assim, eu fico alucinado, eu não vejo a hora quando eu penso assim, ó, se o Espírito Santo de Deus agora, Deus falasse, ok, tira essa venda, ó, desse um sopro aqui e todo mundo acordasse, tirasse essa venda e a gente visse, para mim o céu já seria aqui. E se for o Brasil, mais ainda. Então, Uau. assim, a gente conseguiria enxergar que tem alimento para todo mundo, que um pode ajudar o outro. A gente viveria aqui, já, o céu, algo Sim. maravilhoso. Só que esse véu que está na nossa frente, né? Essa loucura que foi colocado, a gente está ansioso, a gente está querendo ser melhor que o outro, a gente está buscando não sei o quê. Para quê? Para quê? Então, assim, é algo para a gente pensar. É um excelente bate-papo aqui para a gente refletir. Não quero tomar muito seu tempo aí, mas Poxa, eu acho que a gente continua outro dia. Daí a gente pode vamos, falar vamos, sobre o aspecto da tecnologia, vamos falar sobre o aspecto de geopolítica, vamos convidar mais uma galera aí para a gente se degladiar aqui. tá combinado e tem que fazer próximo, hein? Vamos achar horário na agenda, senão tem que gravar É, sábado ou domingo aqui, viu? vamos sim. Ó, quero agradecer, obrigado. Mais Deus um abençoe. presente entre vários que você já me deu. Quero te parabenizar aqui, você e todo o time do Pão Diário. Que livro lindo! Eu dei uma folhada aqui e eu sou o chato do design, né? Eu trabalho com isso, então que capricho, que cuidado. É, esse devocional ele tem uma perspectiva bem interessante. Não sei se você teve tempo de ler, mas ele tem uma ideia assim do leia, reflita, reaja. Então, ele tem uma pegada assim com as perguntas. Você vai ler, tá? A gente falou sobre essa caneca. E daí traz uma aplicação e como você vai reagir essa semana, esse dia sobre essa caneca. Então, ele é muito prático para que você tenha uma aplicação diária. Eu gosto muito dessa ideia de devocional. Eu leio os nossos que o Pão Diário publica e tem Sim. vários outros bons aí também. E eu leio muitos devocionais, porque eu acho assim que essas perspectivas eu consigo ver. Eu sou alguém de negócios, de marketing, de administração. Eu gosto de ver sobre uma perspectiva da alguém de saúde, alguém de literatura. De outra perspectiva, né? É. Eu vou te contar uma história rapidinho. Esse ano nós terminamos o devocional que nós estávamos fazendo Uhum. no passado, e aí a gente pegou um livro de devocional que estava na biblioteca, lá na nossa Aham. estante. E aí eu peguei o livro, eu folhei assim, na contracapa, tinha uma dedicatória. Foi um livro que eu ganhei da minha sogra, no meu aniversário, no meu primeiro ano de namoro com a Raquel. Então, eu comecei a namorar com a Raquel no final de dezembro, eu faço aniversário em maio, eu tinha de convivência com a família dela 6 meses, Uau, que né? E a top. minha sogra me Que deu, mulher de me Deus, hein? deu um devocional. Esse devocional, ele ficou guardado na estante eu estou com a Raquel há 25 anos, então há 24 anos e meio ele estava guardado na estante, né? Que top. E aí é Agora, o devocional que a gente está fazendo e é um devocional dos atletas de Cristo, nossa, aquele mais que ouro? mais que ouro, Mais que exatamente, uma ouro. medalha, né? É. Então, até esses dias a Martina falou: pai, por que o nosso devocional é um devocional de futebol? E ele é muito bom. Você sabe, o escritor do Mais Que Ouro é Jaime Garrido. Já trouxe ele umas 3 vezes no Brasil. Sim, Jaime Garrido, Ele é traduzido pelo fenomenal. Baltazar, né? É, Artilheiro de Deus. e você sabe que a gente publica ele também. O Só que Baltazar? agora, o Mais Que Ouro, agora, o nome dele é Jogada Perfeita. A gente trocou o nome. Ah, Porque a primeira publicação do Mais Que Ouro, quem publicou foi a Sociedade Bíblica. E como eles haviam registrado com esse nome, pararam de publicar, daí a gente republicou ele como a Jogada Perfeita. Mas é sensacional. Conta histórias de várias experiências de atletas, né, em diferentes momentos, de é. voleibol, de futebol, diferentes E aí eu áreas. vou dizer uma coisa, né? Livro é o presente perfeito, né? É. Olha, quem quiser abençoar alguém aqui, ó, Eu acho assim, devocional. ó, dá o chocolate, dá, mas dá um livro junto. Você alimenta o corpo e alimenta a alma. alma. Só que o legal é isso, eu dou muito presente em livros. Porque, assim, às vezes você dá um hiper, super chocolate, a pessoa come legal e ela desfruta e lembra de você uma semana. Cara, o livro é eterno. Sim. Assim, ó, e muda a perspectiva. Quer ver se você sabe o momento que a pessoa está vivendo e você pega na área, assim,
você ajuda a pessoa a mudar a visão, o time, é algo sensacional. As experiências que a gente vive e a gente pode compartilhar um com o outro, a gente é uma soma, né? A gente não é uma coisa que parou aqui. Então, assim, isso é muito legal. Você é um cara de tecnologia, eu sou alguém da área de administração, eu sento com você, a gente bate um papo, você vai aprender algo novo de administração e eu vou aprender algo novo de tecnologia. Porque aí a gente já se torna um outro, né? A ideia do rio que passa e nunca é o mesmo, né? Ele já passou, a onda já é outra, já transformou, né? Então, eu sou alguém que eu adoro livros e eu me sinto feliz aí. A gente começou em 2008, imprimindo 30 mil livros aqui no Brasil. A gente está em 2025 agora, 17 anos depois, imprimindo 1,5 milhão de unidades ano. Então, assim, e mais 12 milhões de pessoas digitalmente ali acessando Sendo impactado. conteúdos, né? Então, assim, eu fico imaginando, a gente recebe muitas cartas, muitos documentários. Só para encerrar um último aqui, a gente recebeu um de uma mulher nos Estados Unidos. Bem interessante. A gente tem um projeto nos Estados Unidos que dos 2 milhões e 100 mil presos, 800 mil recebe o pão diário dentro das prisões. Lá dentro de todas as prisões tem devocional, assim como Sim. as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica Americana tem o livro também. E a mulher escreveu assim, ó, que pena que vocês não chegaram antes. Cara, a carta é alucinante. E resumindo a história, ela fala o seguinte, ela foi presa por tráfico de drogas e dela passou 8 anos preso. E quando ela saiu, o marido dela tinha largado dela e estava com outra mulher. Ela pegou e deu um tiro na cabeça dele e matou ele. E daí ela pegou 25 anos de cadeia. E daí, lá na cadeia, ela começou a ler o livro todo dia, as mensagens, e a mensagem falava que o sonho de Deus para ela, quando foi criada como bebê, é que ela fosse única. E assim, a mulher mudou o jeito de pensar e ela escreve pra gente, eu lembro das frases, ela falou assim, olha, na prisão que eu tenho um monte de mulheres que, como eu, entrou aqui por causa das drogas. E eu tô mudando, eu tô saqueando o inferno, ela falava. Eu tô indo uma por uma e falando, Deus teve um sonho para você. E mudando a vida dessas mulheres. E ela entendeu que o ministério dela agora, ela ia ter 25 anos na cadeia, era isso. Mas a partir de uma leitura que ela leu, que falava que Deus tinha um plano para ela e que esse sonho era maior que todas as coisas, e ela entendeu aquilo. Ela entendeu o aquilo propósito dela. E daí ela entendeu, tipo, o meu propósito é esse. E agora ela era outra mulher que já não iria mexer com drogas lá fora, e ela iria resgatar e cuidar das pessoas que estavam na prisão com ela. Então, assim, olha que sensacional. Por isso que esse negócio, obrigado pela oportunidade de falar, não sei quanta gente vai assistir, mas o pessoal que está assistindo, com certeza, se for 10, a gente vai mudar, já não vai ser igual o jeito de pensar. E às vezes vai dar um livro para alguém, vai falar uma palavra e vai mudar aquele alguém. Então, assim, eu acho que esse acrescentar, esse somar é algo sensacional, sabe? E livros eu gosto porque para publicar um livro não é fácil. Então, para as pessoas escreverem, você passa por muitas revisões, edições, então o material ele tem uma certa consistência. E daí, quando você pega sobre temas e você coloca na mão de uma pessoa e aquela pessoa lê e ela se soma, já o Rio já é diferente. A vida da pessoa já mudou. Então, assim, gente, dê livro de presente, dê o chocolate, mas dê o livro. Né? Dê algo legal pro teu filho, mas faça isso. Cara, é sensacional. Você vai ver as tuas filhas, quando adulta, como leitoras vorazes aí, e como elas vão evoluir, quanto isso vai ser importante. É o mais importante que a gente pode dar para os nossos filhos é conteúdo, sabe? Concordo. Gilson, obrigado. Deus te abençoe, Deus abençoe a galera que participou com a gente papo aí, legal, né? viu? Que papo legal. Muito bom esse tempo. Vou deixar um recado para quem ouviu toda essa conversa, que foi sensacional. Siga o nosso canal. E se você quiser saber mais sobre o Pão Diário, comente aqui embaixo. A gente vai responder, vai indicar, vai levar vocês até os livros, ao site. A gente vai colocar os links aqui, porque é muito importante. Vocês vão beber água da fonte aí, tá bom? E se quiser um refrigério, uma água hoje, todo mundo tem iOS ou Android, baixa o aplicativo do Pão Diário, que é gratuito, e já lê o devocional de hoje, né? E comenta aqui já, né? Hoje, faz isso aí hoje. Gente, obrigado pela audiência, obrigado, Edilson. Deus te abençoe. Já vamos marcar o próximo aí, tá? Vamos sim.